Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Sequali. Meu nome é José Fernandes, eu sou enfermeiro de formação, auditor, certo? Sou orientador da célula, né? Supervisor da Auditoria Médica do Estado também. E eu estou aqui com a doutora Verônica. Olá, doutora Verônica, pode se apresentar? Boa tarde. Eu sou Verônica Sales. Nós estamos no Sequali já há mais de 17 anos, coordenamos a auditoria, o curso de auditoria do Sequali, e viemos hoje, né, a convite, Certeza. falar sobre a formação do auditor, a importância dele, e a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui sobre essa formação e esse desenvolvimento do auditor e da auditoria no Brasil e especificamente no estado do Ceará. Perfeito. A auditoria é uma coisa que anda crescendo muito, né? Nos últimos anos, a expansão dela é gigantesca. E o Sequali tem contribuído positivamente para esse crescimento, né? E aí a gente vai ter um bate-papo hoje mesmo para falar sobre como é que está funcionando mesmo essas perspectivas de auditoria no estado e no mundo, inclusive, né? E aí vamos começar, né? Por que ser auditor na área da saúde, doutora? Bem, nós temos aí um sistema de saúde, né? Sim. Que ele nasce como um sistema único, e ao ser o sistema único, ele regulamenta toda a saúde, né? Ele traz aí a regulação do sistema de saúde. E esse sistema de saúde, ele cresceu muito ao longo do tempo. Nós estamos já, um rapaz, né? O nosso sistema único de Verdade. saúde tem aí seus mais de Mais 30 de 30 anos, anos. né? E ele tem evoluído muito com relação à questão das unidades de saúde, da legislação, de como a saúde ela deve ser fiscalizada, ela deve ser monitorada, avaliada, controlada. Então, assim, são conceitos que o auditor ele deve saber, né, como conduzir dentro do processo da auditoria. Então, assim, o sistema de saúde ele traz vários conceitos importantes em auditoria que faz com que esse sistema necessite do profissional auditor. Então, o auditor, ele nasce da Constituição Federal, ele vem da Lei 8080 de 90, ele vem da Lei 8142. Então, toda a legislação do SUS, ele nos coloca a importância da auditoria. E aí, o Pacto pela Saúde, ele traz o capítulo da auditoria, o Pacto pela Saúde, a Portaria 399, ele apresenta para nós o capítulo da auditoria, e aí nós temos aí o decreto 7.508, e esse decreto, ele traz lá, ao trazer um dos instrumentos de gestão, ele traz um capítulo do contrato organizativo de gestão, onde ele diz da importância do auditor, onde ele diz aqui tem que ter auditoria. Então, com isso, nós vamos desenvolvendo espaços cada vez mais importantes, onde o auditor ele vai assumir e vai ser protagonista. Então, o auditor ele atua em várias unidades de saúde, nos hospitais, nas clínicas, na área pública, na área privada. Então, hoje, o Sistema Único de Saúde ele não consegue caminhar sem auditoria. E nós temos as auditorias que são as auditorias dos órgãos, né, dos órgãos de gestão, que é o TCU, a CGU, e temos as auditorias em cada município, auditorias nos estados, no Ministério da Saúde. E todos esses são espaços importantes. Aí, por que ser auditor? Porque hoje você tem vários espaços, é uma profissão que está em expansão, e eu tenho Certeza. dito isso faz tempo, e tem evoluído bastante ao longo desses mais de 17 anos. Nós temos vários alunos que estão já atuando na área da auditoria, inclusive a primeira auditora do EBSER saiu daqui da nossa casa, né, do Sequali, a primeira auditora enfermeira, né, do EBSER, aqui do estado do Ceará, e várias outras instituições que assumiram os nossos alunos enquanto auditores.
Então, por que ser auditor? Porque você, profissional de saúde, das diversas áreas, você também que não é profissional de saúde, mas é de áreas afins, como advogado, contador, certo? As diversas áreas que estão como áreas afins da auditoria também podem ser auditor em saúde. E aí, o nosso curso, né, o curso de especialização, ele abre para todas as áreas, para formar todos os profissionais que desejam serem auditor, porque o mercado de trabalho, ele está em expansão. E aí isso é uma coisa bem, bem clara para todos nós. Hoje, as operadoras de saúde, elas têm um corpo de auditores que são fundamentais para a sobrevivência, a sustentabilidade delas no mercado. Porque a ANS, a Nacional de Saúde, que é regulamentada pelo Sistema Único de Saúde, ela coloca algumas regras, né, que as empresas, elas necessitam dos auditores para sua sobrevivência, inclusive não só a sobrevivência com relação à qualidade das ações, né, que elas devem, as ações e serviços que devem ser com qualidade, mas também sua sobrevivência financeira. E aí, nesse contexto, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, José, Sim. mas a gente não pode ver o auditor só como aquele que vai fiscalizar, ou aquele que vai contar quantos procedimentos podem ser aceitos, quantos vão ser glosados. Não, o auditor está para além disso. Formamos auditores aqui no Sequali para que eles possam ser profissionais proativos, dinâmicos, profissionais que estão à frente do seu tempo e que estudam continuamente, que estão dentro de um processo de formação contínua para dar resposta ao mercado da auditoria, seja ele público ou privado. E eu digo sempre, né? Auditor não é negador. A gente não está aqui só para negar. A gente tenta trazer a justiça financeira, a justiça de assistência, como você mesmo disse. É prezar pela eficácia, pela efetividade do atendimento, né, evitar os excessos. Tudo isso aí que o auditor faz, que hoje ele tende a ser uma porta, e a gente vê que as instituições, as operadoras de saúde, como você bem colocou, eles estão em busca de auditores experientes, né? Auditores que tenham experiência, conhecimento naquela área, para que ele consiga financeiramente se sustentar. E hoje está sendo um desafio muito grande a sustentação das operadoras de saúde, né? Elas estão passando por alguns apertos, e a gente sabe que a maioria das operadoras brasileiras estão passando por apertos, na tentativa de se sustentar mesmo, da sustentabilidade de si. Isso aí a gente Eu vou, observa. eu vou pegar um gancho aqui do que você falou. O auditor, ele não é um Não é negador. um negador. Não, ele é um educador, né? O Exatamente, auditor, exatamente. ele tem essa perspectiva, né? Não só a perspectiva, mas ele é um educador. Ele deve se colocar dessa forma. É verdade, Mas educar não é aceitar tudo. com Não certeza. é passar a mão, né, em cima do Exato. prestador e deixar as E coisas deixar as coisas acontecerem, acontecerem. né? Verdade. Não é dessa forma que nós colocamos, né? Que nós trazemos a justiça, né? Até a justiça financeira, a justiça do atendimento do paciente. O paciente que fez 3 tomografias, 4 ressonâncias, ele não é porque ele fez uma quantidade alta de procedimentos que ele está sendo bem assistido. Por vezes, ele está sendo assistido de uma forma, às vezes, excessiva, né? Na tentativa de aumentar o faturamento de alguma instituição, e isso não é certo. E aí vem a perspectiva do auditor, né, que versa sobre a qualidade, que versa aí na qualidade do atendimento. E eu acho muito interessante na auditoria é isso, é trazer a qualidade do atendimento, a qualidade de satisfação, que hoje está sendo muito visualizada, né? As ouvidorias hoje estão sendo muito mais utilizadas, instrumentalizadas, na tentativa de trazer informações para a auditoria. Auditoria de qualidade, para ver quais são os pontos, os gargalos que acontecem, para que possa ser sanadas, né? Olha só a importância do auditor numa auditoria concorrente, auditoria beira-leito, onde ele vai lá no paciente, ele identifica o que está sendo
efetivamente ofertado a esse paciente de acordo com o contrato assinado por ele, né, junto à operadora. Sim. E, para além disso, nós temos aí a alta complexidade, o alto custo, quando ele precisa de um OPME, que muitas vezes nós sabemos, né, que existem fraudes nessas áreas. Obviamente, a gente não vai se deter nesse assunto, mas é importante colocar, porque nós estamos falando da importância desse E não há do profissional. que fechar os olhos, né? Quando a gente está E diante de uma não situação dessa. A gente não pode Exatamente, fechar os eles olhos. são exatamente contratados por seguradoras, por plano de saúde, pelo próprio Estado, Sim, né, com pelos certeza. hospitais públicos também, para que eles possam garantir a qualidade do OPME que está sendo Perfeito. efetivamente Efetivamente utilizado pela utilizado. equipe. Isso. E a garantia e esse profissional, ele traz essa garantia. Então, assim, com isso a gente mostra para vocês, né, que o auditor, ele hoje é um profissional indispensável ao sistema de saúde, seja ele público ou privado. Ele transita em Searas. todas as áreas, né, seja pública, seja privada, o hospital, a clínica, seja ela uma clínica grande, seja uma clínica menor, ele vai também trabalhar junto ao faturista. Sim, com certeza. Importantíssimo, o auditor está de mãos dadas com o faturista para que aquela unidade ela possa faturar cada vez E tem que ter mais também uma noçãozinha de faturamento, e não né? Faz possa parte. perder sua receita, né? E o Verdade. auditor precisa ter a noção. A Ele não noção. vai fazer a Isso. auditoria, aliás, o O faturamento faturamento. Mas ele precisa propriamente saber onde é dito, que tá pisando. mas ele precisa conhecer qual o papel do faturista e Verdade. e como ele se insere nesse papel sem entrar nas ações do faturista, né? Que Exatamente. são atividades Diferentes. diferenciadas. E aí o auditor ele precisa ter essa noção. Já que a gente está falando sobre áreas do auditor, vamos falar sobre mercado. Quais são os mercados que o auditor pode participar? Mercado de trabalho, como é que tá? Pronto. Hoje, o que é que eu tenho visto, né, ao longo do tempo? Antes eu tinha visto menos concursos para auditores. Hoje, na hora que a gente abre uma página de concurso, facilmente a gente identifica concursos específicos para a É auditoria, verdade. né? E muitas vezes, alguns concursos, eles são para áreas diversas. Eles não fecham dizendo você tem que ser Tem que ser auditor, auditor. mas ali é o auditor. Ali está Verdade. sendo o auditor, certo? Algumas vezes são auditores da área da saúde especificamente, como o EBSER e em outras empresas, que fazem, hoje, eu não sei se a gente fala de concurso, né? Na Sim. verdade, a gente está aí na época das seleções Seleções públicas, públicas, que que agora a tem gente tem as status, empresas públicas, né? que tem status de De concurso, concurso público. mas na verdade não é concurso, e a gente precisa compreender também essas nuances, né, das contratações, certo? E até as empresas públicas, doutoras, perdão aí atrapalhar a senhora, até as empresas públicas hoje estão dando um reconhecimento e uma valorização aos auditores. Tiveram concursos recentes onde o salário do auditor foi diferenciado dos demais cargos de enfermeiro, porque eles estavam vendo a carência de se ter enfermeiros auditores. E os enfermeiros auditores, a gente sabe que alguns têm uma expectativa salarial um pouco maior, e aí eles optaram por deixar a remuneração maior do enfermeiro auditor em busca por causa da carência do mercado. Isso aí foi fundamental. E aí, por isso que eu digo para os estudantes, né, que estão conosco, da importância da qualificação, porque você se qualifica em busca Em busca de disso. maiores Verdade. reconhecimentos. E esse reconhecimento, ele é um reconhecimento profissional e salarial, Com certeza. né, social, profissional, salarial. Com certeza. Então, como esse mercado, ele está assumindo o auditor, como esse mercado está se abrindo para o profissional auditor, certo? Então, nós temos aí seguradoras de saúde que estão assumindo os Isso. auditores e vendo a importância do auditor. Aliás, não Não sobrevivem, né? Na sobrevive sem, verdade, verdade. sem os auditores, né? As operadoras de planos de saúde, nós temos aí os concursos, né? E as seleções públicas para os auditores.
não podemos esquecer os Os municípios municípios, e perfeito. os estados, apesar que, né, nós temos que, eu estou sempre falando para os secretários de saúde, sejam municipais ou estaduais, da importância de se ter uma auditoria fortalecida Com certeza. tanto no município como no estado. Aqui no estado do Ceará, você tem vivido isso, né? A Com certeza. importância que em 2023 foi colocado no organograma da secretaria, essa importante área que você coordena hoje, né? Que é Sim, a auditoria auditoria. médica. E a auditoria médica, ela vem, né? O estado do Ceará, a princípio, o pessoal ficou mais vai ter mais uma auditoria no estado. Você entendeu o que que era essa auditoria? E, na verdade, ela vem para subsidiar todo o processo de auditoria da Exato. CORAC, que é o Isso. processo de contas, de contratos, né? Porque nós temos hoje no estado do Ceará o desenho da auditoria de gestão e a auditoria médica, que não são Que não são. auditorias diferenciadas, É estão verdade. todas juntas, são todas do estado do Ceará. E é importante, agora eu vejo assim de suma importância esse grande passo, eu considero um grande passo que o estado do Ceará deu Com e certeza. que poderá ser modelo, Com né, certeza. para Modelo para o futuro. outros estados. Perfeito. Haja vista, assim, o trabalho dos auditores na Secretaria de Saúde do Estado Sim. e a importância que o Estado tem dado aos Aos auditores. auditores. E Isso aí é é fundamental. importante se criar, eu sempre estou falando sobre isso, né? E aí quem passou pelo Sequali sabe da importância de nós estarmos nos lugares, Sim. criarmos as leis, Leis. né, do exercício do auditor, junto ao município, junto ao estado. Isso é uma batalha também do Ministério da Saúde, né, É verdade. onde tem tido várias reuniões, né, para que se efetive o auditor enquanto profissional da É saúde, verdade. para que ele seja efetivado junto aos órgãos públicos. E quando você citou o município, automaticamente me veio na cabeça. Alguns municípios eles chegam a perder recursos porque eles não sabem como funciona um sistema de glosas. Só que o sistema de glosas é o domínio do auditor. É identificar essas glosas, recorrer a essas glosas, e eles terminam por ser penalizados por alguma coisa que ele fez ali acidentalmente, administrativamente, uma coisa que nem era da assistência ali, foi uma atribuição administrativa que falhou nesse processo, que não está sendo acompanhado por um auditor, e aí acaba por dar danos ali financeiros a instituições que a gente observa que saem prejudicadas, né? A gente tenta fazer essa educação permanente, uma educação contínua, né? Para tentar melhorar sempre as nossos colegas, mas a gente sabe que quando não tem uma auditoria, tudo fica muito mais frágil. E essa na verdade, é uma realidade, José, aqui do Brasil, Do né? Brasil. É Essa brasileiro questão da isso. falta de auditor nos É, municípios. A verdade é que são poucos os municípios que que detém veem essa importância. essa Aqui no estado do necessidade, né? Ceará, a gente tem batido mais nessa tecla, tem falado mais com os gestores, e eu penso, né, onde eu ando, eu penso e vejo que tem mais auditores, né? Porque quando a gente fala de auditor, o que que acontece? Os municípios, o estado, ele pensa em quê? Ele pensa no médico, no No profissional Isso. médico que faz a A auditoria dos auditoria do prontuário. prontuários, assina o prontuário junto com o diretor clínico, né? Sim, E aí já ajusta essa auditoria junto de acordo com a norma técnica, né? Aquele é. prontuário que vai para Vai o pro sistema de informação já hospitalar. auditado. No entanto, realmente faltam pessoas que façam a avaliação daqueles relatórios, que vejam efetivamente o que que o município está, eu diria, recebendo de recurso, não, porque ele já recebe. Já, No teto MAC dele, ele está com recebendo o certeza. recurso dele. No entanto, não é só receber. Chega um Sim, momento em que ele vai ser cobrado, né, por é aquele verdade. recurso que ele está recebendo. E aí, de surpresa, a qualquer minuto, pode chegar uma auditoria lá.
auditoria estadual, uma auditoria do Ministério, e aí ele tem que dar conta daquele recurso que ele vem recebendo a É todo verdade. mês. Para isso, é preciso que os gestores entendam. Eu tenho que ter relatórios de auditoria mensalmente Com certeza. do que efetivamente nós estamos produzindo. Essa é a importância. Por isso, devemos ter o auditor nos municípios, nos estados, visualizando, né, e acompanhando convênios e contratos, É verdade. para que nós possamos efetivamente, ao final de cada gestão, apresentar nossas Apresentar o contas. relatório e fechar a conta. E fechar a conta, É né? verdade. Fechar a conta e passar o Passar bastão para o outro que chegou e dizer, ó, tá de aqui, forma adimplente, né? né? Está É tudo, verdade. tudo organizado. Nós temos um corpo de auditores, nós temos pessoas que controlam, que avaliam, que monitoram o Monitor. nosso sistema. Verdade. É isso que diz a nossa legislação. E assim, o que eu conheço do estado do Ceará, e acho muito bonito, viu? Que alguns municípios, eles caminham nesse sentido, né? Que eles conseguem caminhar na perspectiva de uma organização do sistema de saúde, fazendo a sua regulação de sistema e incluindo esse auditor enquanto profissional responsável pelo acompanhamento das conformidades e não conformidades Perfeito. e saneando as não conformidades. O mais importante não é só É. identificar, é o auditor junto com a equipe e sanear aquelas não conformidades para que o gestor ele possa pegar aquelas informações e tomar a decisão. A função do auditor é a busca eterna pela utopia, né? Pelo ideal. Exatamente, a busca eterna pelo A busca ideal. eterna pela utopia. É isso aí. Mas me diga uma coisa, como é que o auditor hoje se qualifica? Como é que ele busca a qualificação dele? Pronto. A qualificação do auditor, eu costumo dizer, né, para os meus alunos, que eu já nasço, eu como enfermeira, como médico, como nutricionista, tenho estudado alguma legislação do exercício profissional dos profissionais da saúde. E aí eu tenho visto que alguns profissionais, eles já nascem com o papel de auditor, Perfeito. sendo Sim. auditor. Então, os alunos me perguntam: eu preciso fazer especialização ou eu posso ser auditor sem fazer Sem fazer. especialização? E eu digo: pode. Você pode fazer auditoria, pode ser contratado para ser auditor sem fazer Sem fazer espécie. especialização. É totalmente viável. O que que acontece? O mercado de trabalho é que não assume o profissional que não é especialista. Porque o mercado, ele está atrás de profissionais que sejam especialistas, Qualificados. que sejam qualificados para o exercício da auditoria. Ah, mas teve uma hora que nós falamos aqui, você colocou, tem que ter a experiência. É. O que que é essa experiência? E eu tenho colocado para alguns alunos que têm medo, inclusive, de participar de processos seletivos na área da auditoria. Inclusive, quando estão no curso, eu já digo, não tenham medo, participem, Com submetam certeza. os currículos de Com vocês, certeza. vocês estando no No curso. curso. Então, assim, a qualificação, primeiro, ser especialista, Perfeito. né? Eu sou especialista na área da auditoria, eu sou especialista na área de gestão do sistema de saúde, né? Foi uma das primeiras especializações que eu fiz. Eu sou especialista ainda em contratos e licitações, uma especialização que eu fiz agora, finalizei agora. Estou fazendo um curso de faturamento, na verdade, uma mentoria na área do faturamento, para que eu possa me atualizar. Então, assim, quando você me pergunta como o auditor deve se Se qualificar, qualificar. não é suficiente só o curso de auditoria. Com certeza. É preciso de, após ser auditor, que você possa fazer cursos de aperfeiçoamento, outros cursos de especializações em áreas afins, Perfeito. que vão lhe dar o suporte necessário para você poder alcançar
algumas áreas. E é importante vislumbrar também qual o cargo que você quer alcançar, porque você vai atrás de complementos daquele cargo, né? Se você vai atrás de um cargo público, então vamos atrás de estudar aí O que saúde que é pública, o que é necessário? necessário, auditorias, leis de auditoria pública, o que é que o TCU fala, o que é que o MPU fala, para a gente já poder se inteirando. E eu costumo dizer, José, o seguinte, que quando o aluno chega, a primeira coisa que eu digo em todas as turmas, nós precisamos estudar o Sistema Único de Saúde, porque todo o sistema está vinculado a ele. É, Então, assim, não adianta, porque tem aluno que diz, não, eu quero estudar só o privado, só a saúde suplementar. Eu digo, bem, se você estudar só a suplementar, você não vai ter uma formação solidificada para perfeito. ser auditor na área da saúde, porque o auditor na área da saúde, ele precisa conhecer o Sistema Único de Saúde, Se ele não sabe porque como gera um AIH, né? Como é que isso, funciona no SUS um AIH, às vezes você vai trabalhar no hospital privado e esse hospital privado ele faz transplantes pelo público, porque não existe transplante particular. E isso, aí, como é que você vai fazer esse faturamento? Como é que você vai fazer essa auditoria? Ajudar o faturista, que também às vezes não sabe, porque ele se concentrou no privado, né? No recurso exatamente. privado. E muitas vezes o privado ele é contratualizado. Exato. E aí, se você não entende do SUS, você não vai saber onde. A primeira coisa que eu digo, eu tenho que saber onde eu estou. Eu estou no setor privado, mas esse setor privado ele é contratualizado com o SUS, então eu preciso entender a contratualização, eu preciso entender de Com licitações, certeza. eu preciso entender de auditoria na área pública, É, eu preciso entender que quando eu vou adquirir um OPME, eu tenho que saber como eu vou utilizar aquele recurso público. perfeito. Então, porque ele é privado, mas ele é conveniado com o Com SUS. SUS. Então, a forma do gasto do recurso público, ele vai ser gerenciado de acordo com os gastos Até públicos. porque tem transparência também, né? Esses contratos, Isso, eles são abertos, eles são transparentes. Dentro do site da transparência de qualquer município ou estado, tem lá os seus contratos e suas celebrações. Nada é contrato entre partes, é o contrato com o estado dessa vez. isso. Eu fazendo auditoria em alguns laboratórios, aí eu explico, né? Como em alguns laboratórios, algumas unidades, né? Que eu tive a oportunidade de fazer Sim. auditoria. Eu explicar, ó, você é conveniado. Então, você tem que ter profissionais que entendam do Sistema Único de Saúde para você poder E- acompanhar o seu contrato. E é uma das dificuldades que nós sabemos que é real, É, é né? real. As pessoas acompanharem os contratos, né? E os convênios são questões públicas, né? Públicos. É verdade. Certo? Então, assim, esse auditor, ele deve ter uma formação ampla. Haja vista que ele é um profissional proativo, ele tem que ser um profissional ético, ele tem que ser um profissional que ele deve saber do seu processo de trabalho, ele só vai assumir uma área se ele estiver efetivamente sabendo o que ele vai assumir. Com E, certeza. obviamente, ele pode estudar durante esse processo, né? Isso é o E, que nós e fazemos. eu digo mais, para o auditor que está formado já e está querendo se qualificar, ele tem que buscar onde ele está trabalhando, né? Hoje, onde eu trabalho, então no sistema público, eu tenho que estudar lei de licitações, eu tenho que estudar tudo isso. Então, a recomendação que eu dou é enfermeiro, é médico, é odontólogo, é auditor, já está formado, já está trabalhando, começa a aprimorar na tua seara, tá? Vai olhando o teu campo de estudo. Sequali também tem cursos. Dá uma olhada aqui no link da descrição também que vai buscar qualificações para poder a gente melhorar aí a saúde como um todo, né? A ferramenta do auditor é essa, é melhorar a atividade de saúde. E nós temos vários cursos aqui no Sequal de aperfeiçoamento. Mas Sim, eu também indico para as pessoas, né, da área da sim. auditoria, os auditores, os alunos, que hoje, quando a gente abre o computador, nós temos vários Vários. cursos São que inúmeros. nós podemos fazer e que ele vai nos qualificar. Curso de 30 horas, Sim, curso de 10 horas. e que são extremamente valiosos. Isso, pronto. Um curso que eu tive a oportunidade de fazer pelo UnaSUS, né, que foi um curso de sistema de informação, um curso de regulação,
né? Fiz outros cursos também sobre a LGPD. Então, Sim. são todas áreas Hoje está sendo muito importantes. trabalhado a LGPD. Antes de eu fazer o curso de especialização na área da nova lei de licitações, eu fiz um curso básico também. Então, assim, só fica sem estudar quem quer, É verdade, é né? verdade. Porque se você não tem o O recurso para fazer recurso o para curso, fazer você tem o SUS oferta. como ter o conhecimento. É Lá verdade. na base de Na dados, base de né? dados do SUS, lá Na do. internet, você vê várias oportunidades. E Perfeito. esses cursos, eles são importantes, eles vão Sim, dar um plus perfeito. no seu currículo. Sim, É o que eu digo para os estudantes, né? Eu digo assim, ó, não adianta estar só no curso de especialização. Durante esse curso, você vai fazendo o seu network, perfeito. você O vai network é valioso. construindo o seu currículo. Muitas vezes os profissionais, na troca lá de informações entre eles, em sala de aula, um convida o outro para É participar verdade. de um processo, já para trabalhar, Conhecer. para conhecer. Então, assim, isso é importante. Por isso que eu gosto muito do curso online, mas para mim nada como o curso presencial, É verdade. onde você vai ter o olho no olho, onde você vai ter mais oportunidades de troca com os colegas que estão em sala de aula e com o corpo de professores, né? Que tem aí uma experiência valiosíssima, né? Avassaladora. Os nossos professores. Então, assim, como se qualificar? Então, nós aqui já falamos de várias formas de qualificação e que são e que vão dar um plus Sim, com certeza. no currículo de todos os profissionais. Com certeza. E o mercado busca isso, né? Busca Isso. profissionais qualificados. E hoje, tanto nós temos a questão presencial, como nós temos online, Online, que deixa né? tudo até mais, Às mais vezes tem um flexível. curso que você não consegue, eu não tenho um curso aqui no estado do Ceará que vai me dar a resposta que eu quero. Aí Sim, eu vou buscar em outro estado e faço perfeito. online. Hoje em dia até os congressos, né, os internacionais estão botando a modalidade híbrida já para tentar contemplar esses Isso. profissionais que estão distantes e não conseguem se. Eu tenho feito vários congressos online. É, Também durante o ano, lógico, eu sempre pego um presencial para sim. participar É muito mais por causa estimulante. das É trocas, muito mais estimulante. muito mais estimulante. Às vezes a gente viaja É, e já aproveita aquele momento também, né, de para diversão para lazer. estudar e para o lazer. E É, aí e assim a gente vai se qualificando. Porque perfeito. muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas você já é doutora, né? Você já tem um certo conhecimento, não precisa mais. Não, a gente É, precisa se qualificar sempre. verdade. Nós precisamos estar sempre nesse processo de qualificação e de construção do seu campo profissional, para que você não fique um profissional É obsoleto, para que verdade. você não fique um profissional que não tem valor de mercado, É verdade. né? Isso é fundamental. Então, ainda falando sobre o auditor, quais são as atribuições dele no mercado de trabalho? O auditor ele começa a trabalhar ali, o que é que ele faz? Qual é o primevo dele ali? É só auditar contas? É só fechar conta? Ou não? Ele vai além, ele vai até o paciente. Ele consegue chegar no paciente? Ele consegue ver o paciente? Ou não? Como é Pronto, que eu funciona? acho fundamental quando ele chega ao paciente, né? Quando ele não está só no prontuário, né? E por isso que tem sido otimizada aí as auditorias concorrentes, né? Concorrentes. Para que o auditor ele possa estar mais próximo do paciente e visualizando a assistência que está sendo prestada, Perfeito. né? Não para glosar, não para Fiscalizar, mas criar uma fiscalizar, educação mas um permanente. processo de educação onde ele olha para o contrato que foi assinado pelaquela instituição e verifica o que está sendo efetivamente ofertado. Então, isso é fundamental. Quando a gente fala sobre estar perto do paciente e ter observância do contrato, é uma coisa muito delicada, porque às vezes você tem no contrato um objeto, você assina esse contrato para cumprir esse objeto, só que você esquece que para atingir aquele objetivo, você tinha que ter tido outra coisa antes, que tinha que ser inserida no contrato e não foi conversada.
Porque aí está a importância também da auditoria quando ele vê a formalização do contrato. É observar se todos os passos estão sendo cumpridos até que a assistência seja dada, né? Isso é uma coisa que diferencia o auditor, o profissional auditor, quando ele consegue visualizar o passo a passo da assistência até o final e consegue dizer assim, não, esse recurso dá para a gente fazer essa assistência. Então, não, esse recurso ainda é insuficiente para fazer essa assistência, né? E o auditor ele não pode ter medo Não, com nesse certeza. processo, porque ele muitas vezes eu vejo assim que o auditor vê, Sim, mas tem medo de caminhar dentro de uma questão assim, de colocar no relatório. Porque é o momento dele colocar no relatório o que efetivamente ele está, a visualizando, recomendação dele, recomendando, ele né? visualizou aquela questão, ele vai recomendar. Necessariamente não quer Não dizer quer que alguém dizer vai que eles. fazer o que ele tem que fazer, mas ele vai recomendar e vai colocar isso para a gestão maior, para que a gestão saiba que aquilo ali, inclusive essas situações que você está colocando, muitas vezes são questões que levam a instituição em juízo, Perfeito. onde o paciente ele vai lá no processo de É, judicialização. E o auditor ele pode ser proativo, ele pode se sim. adiantar, estudar aquele contrato e indicar para a empresa como aquele contrato pode ser modificado e E, qual a e aí importância. a gente abre outra porta de mercado, né? Que são as consultorias. Que o auditor tá por aí dando a consultoria Brasil afora, né? Justamente para dar essa observância da 14133, que é a lei de licitações, e como chegar nesses processos com um valor devido, com um valor justo para cumprimento do contrato, que possa se articular com as outras instituições sobre um valor que fique bom para ambas as partes, né? Como eu disse logo no começo, trazer a justiça ali ao pagamento, que é justo para mim para atender meu paciente, que é justo para ti para se manter, né? Se Isso. sustentar. Então, o profissional auditor, ele pode estar aí nas seguradoras, nas operadoras de saúde, ele pode ser independente, É, né? Ele pode ele dar pode ser independente. consultoria a empresas, consultoria a municípios, como ele pode dar consultorias a famílias que estão pagando suas contas lá no hospital. É verdade. Eu tenho um paciente que ele está já há 6 meses numa UTI, e aí é apresentado uma conta. E aquela família, se ela acha que aquela conta não é justa, não foi efetivamente o que ocorreu, Ela pode pode pedir. contratar um auditor para que ele possa fazer aquele E estudo e emitir o parecer. apresentar. E se emitir um parecer e apresentar um relatório técnico àquela empresa. Porque a gente consegue até fazer a justificativa, né? A, justi Isso. a reclamar a glosa, né? Fazer a queixa da glosa ali, recorrer da decisão para que a gente possa decidir. Então, pessoal, a gente vê aqui que o mundo da auditoria é enorme, o campo da auditoria é enorme, né? A doutora bem aqui explicou os ramos da auditoria, né? Sobre quais são os processos. A gente sabe que muitos profissionais, quando se formam na área da saúde, é mais voltado ali à assistência, né? Para poder ajudar ali o paciente direto, aquela vontade de se manter até altruísta na sua atividade. E hoje eu ouso dizer que hoje eu ajudo muito mais gente do que eu ajudava antes na assistência. Porque hoje, no processo gerencial, eu consigo dar subsídio, eu consigo dar instrumento para que eles possam atender os pacientes. Então, eu consigo abrir muito mais os braços. A gente, como auditoria, e a doutora pode concordar ou discordar de mim, a gente tem que ter os braços esticados para acolher, não só acolher, mas também ajudar as pessoas que estão precisando, né? Os prestadores que estão precisando, as empresas que estão precisando, para acolhê-los e ajudar elas a se manter, a atender o paciente, porque assim a gente consegue prestar assistência. A gente presta assistência de uma forma mais indireta, mas ainda assim não deixa de prestar, né? E aí, com relação a essa questão, viu, José, eu me lembro, né? A gente não colocou essa Sim, questão, mas o auditor interno. A importância do é auditor fundamental interno para a dentro qualidade. de uma instituição, É fundamental. né? Porque é ele que vai fazer a condução desse processo para melhoria de qualidade, para valorar aquela assistência que está sendo prestada ao paciente. Então, o auditor interno, ele tem essa capacidade de gerenciamento de todas as Todas as unidades. unidades.
identificando conformidades ou não conformidades, mas para além disso, trazendo um processo educativo para aquela equipe, onde quando uma auditoria externa chega naquela unidade, ela vai encontrar aquela unidade organizada, Organizada. né? Verdade. Onde vão diminuir as As glosas. glosas. Verdade. Né? O auditor interno, ele diminui glosas. Demais. Né? Ele. Ele faz com que aquela empresa ela possa, como é que eu digo? Com que ela possa não perder recurso. É. Mas O, para isso, o auditor, eu tenho dito aos nossos alunos, o auditor, ele precisa ter os seus o seu, relatórios e precisa repassar essas informações para a para a gestão. gestão Tem dessas que ter unidades. transparência. E eu trabalhei com um gestor que ele bem dizia, ele dizia assim, o auditor ele se paga. Eu não preciso pagar ele, ele se paga. Porque ele tem uma quantidade de recursos que ele consegue ali melhorar, né, otimizar o faturamento do hospital. Ele diz que o auditor se paga. Ele disse que ele disse, eu não pago o auditor se paga. Ele é um profissional da captação de recursos. É Exatamente. por isso a importância de todas as instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, terem em seu corpo de profissionais o auditor da área da saúde. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Gostaria de agradecer a doutora Verônica também por repassar os conhecimentos dela, tá? A gente teve noção de que a auditoria ela é fundamental e indispensável para qualquer serviço de saúde. E aí, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam, né? O que é que vocês acharam do podcast, o que é que vocês acham hoje da auditoria. Se a gente conseguiu mudar um pouquinho da perspectiva de quem tá na assistência e diz, vixe, o auditor tá chegando. Da gente poder mudar essa ideia de que, vixe, o auditor tá vindo, pra que bom que ele tá vindo. A gente vai poder ajudar, a gente vai poder se alinhar, né? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, esse bate-papo com você foi excelente, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.